Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te dar minha sugestão para o Dia dos Namorados 2021. Essas almofadas para teclado e essas almofadas para mouse. Bora costurar? Mais uma peça temática aqui no canal e eu preciso dizer, porque tem sempre gente nova chegando por aqui, que eu gosto de peças temáticas versáteis, peças artesanais que a gente faz para algum tema, para alguma época do ano, mas que a gente possa usar durante todo o ano. E esta peça em específico a gente pode usar em diferentes situações. Então eu criei esta almofada para teclado e para mouse, para quem fica muito tempo no computador e acaba sentindo dores nos pulsos, nos braços, nos ombros e irradia até para o pescoço por experiência própria. Mas se você não usa computador, você pode usar de diferentes maneiras. Você pode usar essas almofadas como naninha para criança, como almofada para proteção da criança dentro do carro, proteção para o cinto de segurança, almofada para leitura, para encosto de cabeça ou mesmo para decoração. Você pode usar em todas essas situações. Bora lá ver então como que eu fiz essas almofadas para teclado e as almofadas para mouse. Materiais utilizados para almofada para teclado: 47 por 16 centímetros duas vezes no tecido de algodão, 47 por 16 centímetros na manta R2. Para os detalhes do rosto: focinho, duas vezes no tecido branco, de acordo com o molde, mais margem de costura. Uma vez na manta R2, de acordo com o molde, mais margem de costura. Nariz: um botão de 2,5 cm de diâmetro. No molde tem uma sugestão e você pode fazer de tecido também. Boca, marcador para tecido. Olhos, duas miçangas pequenas. Como opcional, eu usei fita de cetim para fazer um laço, só como um detalhe. Plumante de enchimento, mais ou menos 100 gramas. O ideal é ir testando para ver a quantidade que você prefere, mais cheinha e mais gordinha ou então mais fofinha. Passo a passo. Vou começar com o focinho. Uni tecido e manta com uma costura de segurança. Transferi o molde do focinho para a manta. O molde não tem margem de costura, eu vou costurar sobre a linha do molde, então tem que deixar sobra de tecido e manta. No outro tecido eu vou fazer um pique bem no meio. É por aqui que eu vou virar a peça para o direito depois de costurar. Posiciono os tecidos direito com direito, deixando o pique no meio, fora da área de costura. Vou costurar em toda a volta. Para conseguir enxergar bem direitinho a linha do molde, eu gosto de usar o pé calcador para pet appliqué. Com ele eu consigo enxergar e eu vou costurando bem em cima da linha, mesmo nas curvas mais fechadas. E eu também uso o comprimento do ponto menorzinho, assim eu consigo ir fazendo as curvas sem formar pontas. E depois, como eu vou refilar a sobra de tecido bem pertinho da costura, é super importante que a costura esteja bem reforçada para não abrir. Costurei. Refilo as sobras de tecido e manta bem próximo da costura. Vou usar a tesoura de picote. Pela abertura, viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada com delicadeza. Vou passar a ferro. Ficou assim. Aqui atrás eu dei uns pontinhos à mão para fechar a abertura. Eu sou a louca da segurança, né?
Você pode também colar um pedacinho de tecido com cola para tecido. No molde, eu tenho estas marcações. Posicionei o molde sobre a peça e coloquei alfinetes alinhando com as marcações. Vou usar estas marcações para alinhar o focinho com o corpo da almofada e também para ajudar a centralizar os detalhes do rostinho. Vou usar o botão como focinho e é ele que vai me guiar para eu desenhar a boca. No molde tem uma sugestão destes detalhes, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou vendo onde que eu prefiro o nariz. Eu escolhi assim, alinhando com a parte de cima do focinho. Centralizo a boca no focinho. Definido o posicionamento, eu marco alguns pontos forçando o papel com o lápis. Olha como o tecido fica marcado. Agora eu preencho com o marcador para tecido. Obviamente, você pode fazer à mão livre sem essas marcações. Vou costurar o focinho à peça antes de pregar o botão. Este aqui é o molde da almofada. Os moldes estão divididos em 3 partes para caber nas folhas de sulfite. Os links dos moldes estão afixados no primeiro comentário. Deixa um recadinho para mim, tá? Tem também um esquema de medidas para quem não tem impressora, para você mesma desenhar o molde. Transferi o molde para a manta, deixando margem de costura. Eu vou costurar sobre a linha do molde. Aqui eu uni tecido e manta com uma costura de segurança e já transferi o molde para a manta. Lembra de deixar as sobras de tecido e manta. No molde, eu tenho essas marcações para centralizar o focinho. Eu dobro o molde ao meio para marcar a metade, mas isso é só uma sugestão, você não precisa posicionar o focinho exatamente desta forma. Pode ser de uma forma livre. Para eu conseguir enxergar pelo lado do direito, eu coloco alfinetes nessas marcações. Alinho estas marcações com as marcações no focinho. Vou fazer uma costura próxima à borda em toda a volta. Ficou assim. Agora eu prendo o botão. Se estiver fazendo essa peça para criança, lembra de reforçar bem os pontinhos para que o botão não se solte, mesmo se a criança puxar. Ficou assim. Eu vou escolher onde eu vou colocar os olhinhos. Pode ser mais separadinho, mais juntinho, mais para cima, mais para baixo. Eu vou deixar assim, bem juntinho, bem em cima do focinho. No molde também tem uma sugestão se você preferir. Dou uns pontinhos à mão. Mesma recomendação, se esta peça for para alguma criança, então reforce os pontinhos para as miçangas não escaparem. Ficou assim. Com o rostinho pronto, tá na hora de fechar a almofada. Posicione os tecidos direito com direito. Aqui em cima eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. E eu vou costurar em toda a volta. E como eu já expliquei, eu vou usar o pé calcador para pet appliqué e o comprimento do ponto menor. Assim eu consigo fazer todas essas curvas fechadas e também fico com uma costura reforçada. Costurei. Aqui ficou a abertura. Vim com a sobra de costura na abertura, tanto no lado da frente quanto no tecido de trás.
Refilo a sobra de tecido e manta com tesoura de picote bem próximo da costura. Na abertura, eu vou deixar tecido sobrando porque facilita o acabamento. Descosturo os pontinhos da abertura. Viro a almofada para o direito. Empurro os cantinhos e a costura com algum objeto de ponta arredondada com delicadeza. Depois que eu alinhei bem e deixei a costura bem na lateral, eu pego o molde dobrado ao meio e eu vou marcar a costura que vai formar as perninhas. Aqui eu tinha feito uma marcação um pouco menor, mas depois eu achei melhor deixar as perninhas mais compridas. No molde já está atualizado. Marquei com um giz que apaga com o ferro. Vou costurar sobre esta marcação. Eu vou usar um ponto zigue-zague bem estreito e com o ponto bem miudinho. Ficou assim. Agora eu vou colocar o plumante de enchimento. Vou soltando as fibras para não ficar com grumos. Coloco o plumante primeiro nas pontas. Você pode colocar um pouquinho de perfume no enchimento para que o seu amor lembre de você o dia inteiro. Use uma régua para ajudar a empurrar o plumante. Já vai sentindo a quantidade de plumante que você gosta, mais alto, mais firme ou então mais fofinho. Depois que ficou do jeito que eu quero, fecho a abertura com pontinhos invisíveis à mão. Eu passei um pouquinho de cola para tecido só para me dar mais segurança, mas isso é opcional. E olha que fofinha que fica! Vou colocar um detalhinho, um lacinho, só para diferenciar um pouquinho as duas almofadas. Com uma fita de cetim, dou um nó para fazer um volume e faço um lacinho comum. Corto as sobras da fita e queimo as pontinhas para não desfiar. Colo o lacinho com cola quente. De novo, se for peça para criança, eu recomendo que dê uns pontinhos à mão ao invés de usar a cola quente.
E quando eu terminei, eu percebi que ia ficar mais bonitinho, deixando a perninha mais comprida. O que você achou? E olha que fofo! Mudando o tecido, forma um casalzinho. Materiais utilizados para almofada para mouse: 20 por 12 centímetros duas vezes no tecido de algodão, 20 por 12 centímetros na manta R2, aproximadamente 80 gramas de plumante de enchimento. Uni um dos tecidos com a manta com uma costura de segurança. Transferir o molde para a manta. Eu vou costurar sobre a linha do molde. Então, este molde não tem margem de costura, eu tenho que deixar margem de costura em toda a volta. Posiciono os tecidos direito com direito. Vou prender com alfinetes. Em uma das laterais eu vou deixar uns 2 dedos para usar a técnica de abertura. Aqui eu já costurei. Na abertura usei o maior comprimento da máquina. Vim com a sobra de tecido e manta na abertura. Como é uma parte arredondada, é super importante vincar bem, para que depois o tecido fique certinho no contorno. Vou refilar a sobra de tecido e manta, bem próximo da costura, usando a tesoura de picote. Na abertura, deixo um pouco mais de sobra para facilitar o acabamento. Dou mais uma vincadinha e acerto as bordas do tecido. Descosturo. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada, com delicadeza. Coloco o plumante de enchimento soltando as fibras. A quantidade de plumante vai depender de se você gosta mais ou menos cheio. Quando tá na quantidade que eu quero, fecho a abertura com pontinhos invisíveis à mão. Coloquei também um pouquinho de cola para tecido, só para me dar mais segurança. Prontinho! Uma peça muito fácil de fazer, que compõe este kit charmoso e ainda alivia muito a dor nos pulsos de quem fica muito tempo no computador. Se você gostou, clique em curtir e deixa um recadinho para a Tia Lu. Me conta também qual outra situação que você imagina usando essa peça. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.